E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Martins. E hoje eu vim falar para você de um assunto de extrema importância. Que assunto é esse? É mudança de mentalidade, mindset, não sei como é que você costuma falar aí. Muita gente vai falar para mim, poxa Gustavo, papo de coach? Poxa, não faça isso. Gente, não é papo de coach, isso aqui é coisa que realmente vai funcionar na tua vida. É para você subir o teu nível, né? Hoje em dia banalizaram, né, o nome coach e tudo mais, mas isso aqui é eficiente, realmente ele tem resultados. É só você testar, né? Eu falo que o certificado de aprovação é você testar e ver se dá certo. Perfeito? Então é o seguinte, como que eu tirei essa conclusão que é de extrema importância? Como vocês, não sei se vocês sabem, eu trabalho na Orion Software e as pessoas vinham falar, Gustavo, eu quero colocar um software de gestão na minha empresa que controle os meus resultados, eu quero alavancar meus resultados. É possível? É possível, beleza? Coloca o software lá, a gente entregou um produto de extrema qualidade, que é o da Orion, entregamos um serviço de extrema qualidade. Só que daí a gente viu que conforme o tempo ia passando, a pessoa não ia tendo uma melhora que a gente esperava que ela teria. A gente começou a pensar, poxa, aonde que a gente está errando? O que a gente precisa melhorar? A gente precisa, sei lá, prestar um serviço de mais qualidade e tal. A gente parou e conversou e falou, poxa, na verdade a gente não está errando nada, a gente está entregando, né, o produto e o serviço. Só que faltava uma coisa, a gente começou a perceber que o problema era cultural, o problema era a mentalidade da pessoa. Como diz uma frase, não tem como você ajudar quem não quer ser ajudado. Então a gente pensou, poxa, mas realmente, é simples a gente falar, poxa, não tem como a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Só que o seguinte, a pessoa ela tem uma folha em branco. Vou explicar para você o que é essa folha em branco. Se conecta aqui comigo, ó. Primeiramente, vou fazer um círculo aqui com um risco no meio, certo? Isso aqui é a nossa mente, né? O lado esquerdo aqui, né? Claro que não é assim a nossa mente, mas imagine que é a nossa mente. Nesse lado esquerdo aqui, a gente tem os pensamentos. No lado direito, a gente tem o filtro. Vamos fazer de outra cor aqui para ficar mais fácil? A gente tem o filtro. E aqui em cima, a gente tem uma coisa chamada folha em branco. Eu falo que todo mundo tem uma folha em branco, né? Onde fica essa folha em branco? Essa folha em branco é no início da nossa vida. É no início da nossa vida, quando a gente é criança, né? Eu aposto que você já viu algum dia uma criança fazendo coisas perigosas e dando risada, como se estivesse tudo bem. Uma criança brincando com uma cobra, uma criança brincando com fogo e rindo. Por quê? Porque a folha dela está em branco, né? A folha dela está em branco. E conforme ela vai passando essas experiências na vida, ela vai começando a preencher essa folha. E a partir daí ela vai ter o filtro dela, né? Então o filtro, ele pega lá da folha em branco. Esse filtro, ele pega da folha em branco aqui. Então, conforme está a sua folha em branco, é a forma que você vai filtrar o seu pensamento. Quando eu descobri isso, eu fiquei, caraca, é realmente assim que funciona. Um exemplo que eu posso dar para você. Imagina que você está caminhando na rua, passa um amigo seu no seu lado. Esse amigo, ele passa, só que ele nem olha para você, ele nem te cumprimenta, não faz nada. E você pode ter várias interpretações, mas eu coloquei duas, né, que a gente pode ter. Uma, a gente falar assim, poxa, onde que eu errei? Pô, como que ele não me cumprimentou? Será que eu sou feio? O que aconteceu? Será que eu estou com a camisa meio errada? O que aconteceu que ele não me olhou? Ou você pode pensar o seguinte, poxa, cara, ele simplesmente não me viu, né? Na próxima nós conversamos e tal, resolvemos isso. Acontece, as pessoas às vezes, né, tá no padrão da vida ali e não consegue te ver, né? Isso pode acontecer. Só que o seguinte, o que determina a forma que você vai interpretar é o teu filtro. E esse filtro, ele é baseado na tua folha em branco. O que é a folha em branco, pessoal? Como que ela é preenchida? A criança nasce, ela tem a vida dela ali. Conforme a vida vai passando, a convivência social dela vai tendo, ela vai começando a preencher essa folha, ela vai começando a ter experiências como medo, como tristeza, essas experiências, alegria. E ela vai tendo essa experiência, ela vai preenchendo a folha em branco. Um exemplo que eu posso dar, imagina que você está na sala de aula, já aconteceu comigo, o professor falou assim, alguém sabe desse determinado assunto? Ele falou lá pra mim. Aí eu falei, professor, é isso, isso, isso. Ele falou, não, poxa, eu já falei pra você um monte de vezes, como é que vocês não conseguiram pegar ainda? A partir daquilo gerou o quê? Uma experiência de vida. Começou a preencher minha folha em branco. Eu comecei a ter medo de falar em público por conta desses atos, né? Eu falo para a pessoa, ninguém tem medo de falar em público, as pessoas têm medo de errar em público, porque a nossa mente ela foi programada para isso, para pensar que errar é ruim, que toda vez que você errar, você vai ser punido, né? Então, eu não vi o erro como algo para servir como aprendizado, né? Porque o erro ele pode ser servido como aprendizado. Cada escala que você vai errando, mais você vai aprendendo e mais você vai evoluindo. Só que a gente não teve esse ensinamento lá atrás, né? Então, a partir do momento que eu fui cortado lá na escola, foi
gerou um medo em mim. Então, daí vai acontecendo várias coisas. Por exemplo, os pais, né? A gente fala que as maiores folhas em branco que vai preenchendo, que a gente fala que é os bloqueios, são por autoridades. Ou seja, tio, avô, pai, mãe, treinador, professor. Essas pessoas que criam esses bloqueios, que faz com que a gente interprete o mundo, né? Então, toda vez eu gero um pensamento que ele vai passar para o meu filtro, que é a partir da minha folha em branco, e eu vou ter o meu resultado, a forma que eu vou reagir, certo? Então, pensei, poxa, como é que a gente pode adaptar isso num software de gestão? Muito simples. Então, o que a gente faz? A gente entregou o software e tal. Só que a pessoa estava acostumada a escrever no papel, a fazer planilhas de Excel. Como que eu quero que ela mude da noite para o dia? Não muda. Não tem como mudar, porque ela precisa criar um padrão de pensamento. Como que a gente faz isso? Eu criei 3 ferramentas, né, que você pode estar utilizando no teu dia, faz o teste lá, tenho certeza que vai funcionar, eu testei comigo e funcionou, que é o seguinte, são 3 pilares. Primeira coisa que ela tem que mudar para ela é criar pequenos hábitos. Eu não vou escrever aqui, ó. Primeira coisa, crie pequenos hábitos. Qual que é a importância? É a mesma situação de uma academia, né? Você vai fazer academia e tal lá, o que você faz? Você fala, não, vou colocar o máximo de peso que eu consigo levantar, vou tirar todas as comidas que fazem mal. Beleza, a pessoa vai durar 3 dias. Ela não dura mais de 3 dias, ela dura 3 dias. Aí depois ela desiste. Por quê? Porque ela queria ganhar o mundo da noite para o dia, mas não é assim que funciona. A gente tem que devagarzinho criar um padrão no nosso cérebro. Nosso cérebro ele tem uma memória, então a gente precisa criar repertório para que a gente chegue o resultado que a gente quer. Certo? Então, beleza, agora o cara vai na academia, daí o cara vai 3 vezes por semana. Beleza, começa devagar, começa com peso leve e tal, vai evoluindo, médio, pesado, vai cortando coisas devagar, coisas que não fazem bem. De vez em quando pode comer uma porcariazinha, tudo bem. Beleza, conforme o tempo ela vai ver, ela vai, pô, tá fazendo academia todo dia. Tô comendo certinho, cara. O que tá acontecendo? Porque você criou um repertório, você criou um hábito na sua mente, né? E é isso que a gente precisa fazer com o software. Então, quando você pegar o software, vai devagar, começa cadastrando um pedido de venda, começa cadastrando uma ordem de serviço. Quando você vê que você está começando a gostar do negócio, começa a cadastrar produto, começa a usar o software diariamente, devagarzinho, começa devagar, que vai dar tudo certo, beleza? Então, crie pequenos hábitos, começa devagar. Segunda coisa, retire o orgulho. Por que eu falo isso? Muitas pessoas são orgulhosas. Elas falam assim, não, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. Aí ela se fecha numa bolha e não evolui para um próximo nível. A gente precisa aprender coisas novas. A gente nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo. Com todo mundo a gente consegue aprender. Né? Até com uma pessoa ruim a gente consegue aprender a não agir daquela forma. Então retire o orgulho. Abre a sua mente. Absorva coisas novas. Que você vai conseguir... fortalecer os seus hábitos, certo? E terceira coisa que eu acho que é um dos mais importantes é você criar repertório. Então, repertório, repete. Tem um cara que falou o seguinte para mim, Gustavo, quando você estiver cansado, quando você estiver pensando em desistir por estar cansado, descanse, não desista. Você está cansado não é o motivo para você desistir, é o motivo para você descansar. Então descanse, beleza, tá de boa, tá bem, continua. Quando você tem uma coisa que vai te levar para cima, que vai fazer você subir um próximo nível, não desista. Tá cansado? Descansa, apenas isso. E continua o processo que você vai ter resultados muito maiores. Certo? Então, pessoal, eu sei que é coisa básica, muitas pessoas já vão saber disso, né? E você que não sabe, por favor, absorva isso, aplique. Tenta testar no teu dia a dia e ver se vai dar certo. Eu tenho certeza que vai ter bons resultados. Tranquilo? Então, agradeço por você ter prestado atenção. E todo final do vídeo eu vou falar uma frase bíblica que me marcou na minha vida. A primeira que mais me marcou foi: o maior é o que serve. Tá na Bíblia isso. Por que o maior que serve? Quanto mais você serve, mais você é servido. Quanto mais você ensina, mais as pessoas vão te ensinar. Vamos dizer assim, quanto mais você dá fruto para o outro vai dar fruto para você. Então sirva as pessoas. Faça as pessoas que estão ao seu lado crescer, que você vai crescer junto. Né? Então é esse aprendizado que eu deixo hoje. Muito obrigado.